Saudações Dux e Duques Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, senhores e senhoras, vamos continuar com aquela série que vocês tanto amam, a série dos Herdeiros de Guanabara. Acabei de ver o episódio 5, a vilanização. Eu normalmente deixo sempre um resumo grande, bem detalhado. E pô, eu sempre faço a mesma coisa, cara. Vejam os vídeos dos Herdeiros de Guanabara. Eu posso concordar, discordar de muitas coisas, mas é interessante a gente pontar sobre as situações, tá bom? Antes disso, se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeos todos os dias 10, 12 e 20 horas. Então só bora que a gente vai comentar bastante. E bom, capítulo 5, né, a vilanização, que é que tá ali. Eu vou falar aqui um pouquinho mais sobre alguns pontos que eu peguei aqui. Não vai ser em ordem cronológica, vai ser justamente na ordem do que eu peguei dos pontos importantes de comentar com vocês, tá bom? Então bora. Primeiramente que ele já começa falando sobre um livro, que é o livro do Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho, que foi criado em 1940. Isso vai ser muito importante para o futuro. E aí, realmente, assim, pensando nisso, eu sempre quando fui pegar várias e várias situações ali, que saber um pouquinho mais sobre o futebol mesmo de fato, uma das coisas que mais me deixa com vergonha é justamente que tem muita pouca literatura. É impressionante como que até os dias de hoje a literatura sobre futebol brasileiro, sobre um time específico, ainda é escassa. Atualmente, quem está mais produzindo literatura do futebol brasileiro é o Fluminense. Tanto que o próprio sócio futebol, para quem quiser entrar e ter acesso a mais informações sobre o que foi o Fluminense, você tem aqui, né, os livros históricos, né, como Jogos Inesquecíveis, como o Tetracampeão, entre outros aí que você tem ali ao redor. Então realmente o Fluminense está sempre trazendo mais história para o público tricolor. Então realmente, por ter pouco conteúdo histórico, normalmente se agarra em um ou dois livros que você consiga pegar para falar sobre o que foi aquela época. E realmente assim teve uma repercussão muito grande por conta disso. Teve até uma hegemonia do que era dito sobre o que era ser preto e o que era e o que realmente isso daí repercutia justamente. O livro do Mário Filho era o livro de que todos os pretos tinham que ficar ouvindo e tinham que obedecer. Se você não fosse, se você quiser saber um pouquinho mais sobre realmente o negro no futebol brasileiro, Mário Filho é a sua única opção. E meio que isso daí se perpetuou tanto nas faculdades quanto também no meio político. Isso daí é muito triste, né? E até mesmo ele fala assim que usa como uma bíblia. Se usa como uma bíblia, como se fosse algo que não pudesse ser questionado de fato. Isso é muito ruim, né, para o meio científico. A gente sempre tem que ter essa base de questionamento. Hoje, cada vez mais a gente vê um ataque ao meio científico. A gente vê realmente eu sou preocupado exatamente com isso. Na pandemia, durante a pandemia, durante toda a história, a gente está vendo um decréscimo de valor do rigor científico. Mas já eu falo. E realmente, né? Ele fala lá assim que o Versus precisava de mais tempo, né? Eu acho que esse livro ele foi justamente porque o Mário Filho já queria trabalhar com isso. Mas no meio realmente de um furacão que acontecia em 1940, que depois eu vou falar, que é importante,
Eu acho que o Mário Filho perdeu tempo. Poderia ter esticado um pouquinho mais de tempo para realmente ter o tempo legal para a gente comentar sobre o que é ser um negro no futebol brasileiro. Então, foi muito realmente afoito a gente para falar sobre esse tema e falou merda. Mário Filho e seu filho versus Vilão Fluminense. Esse é o livro, né, que tá aqui. E é isso. Dentro desse livro, o que estava no conteúdo lá é que o Fluminense era um racista. O Fluminense é um time que realmente não presta, é um time que realmente, se você é do bem, você não tem que torcer pro Fluminense. E realmente, né, eu coloquei uma observação muito clara que é, esse mesmo livro, que é o Negro do Futebol Brasileiro, adivinha quem foi o prefácio? Gilberto Freire, o criador da democracia racial, que é o cara que pra mim é o mais racista possível. Então olha só como que realmente estava tudo juntinho ali. Depois falam mal, né? Aliás, eu vou falar isso depois. E claro, né? Eu acho que tem que falar o seguinte, que o racismo é uma sociedade. Eu não vou falar, eu discordo realmente que fala assim, o Brasil não é, sim, o Brasil não é um país racista, mas tem racismo. Na minha concepção é isso. Na minha concepção, o Brasil não é um país racista, mas tem racismo. E é um grande mal na sociedade. Agora, o Fluminense existe nesse tempo. E por existir nesse tempo, ele é o racista. E aí tem aquela situação de que o livro do Mário Filho, ele tem muito a ver com uma reflexão versus uma verdade de fato. Uma reflexão, uma visão de mundo que ele viu. O livro em si não possui um rigor científico, mas é usado como algo científico, de forma acadêmica de fato. Isso vai muito ruim porque uma das pessoas que mais deveria se preocupar com a questão científica não se preocupa. E coloca justamente no pedestal um livro que nada tem a ver com a realidade. Nada tem a ver. O que tem aqui, né? É uma visão de mundo versus uma realidade como ela é. Já naquele tempo a gente tinha o poderoso Chico Guanabara, já realmente transformando o Fluminense em um clube que realmente apoia todos. Preto, branco, amarelo, seja quem for. Todos podem vir pro Fluminense. E realmente, né, pra você ver só, que o livro ele traz uma visão branca. É estranho, né? Como é que pode um negro no futebol brasileiro ser escrito por um branco? É aquela questão, né, do cadê o lugar de fala? Eu falo o seguinte, assim, o lugar de fala ele foi muito distorcido pela sociedade atual. E na minha concepção, o lugar de fala deveria ser justamente para isso. Claro, você pode questionar justamente se, por exemplo, tivesse algum outro preto falando alguma coisa e realmente esse fato não se revelasse verdade. É por isso. O lugar de fala, ele, você tem ali realmente uma situação de que não foi escutado, não teve voz. Eu acho que o lugar de fala tem que ser resolvido com o lugar de comum. Cadê a voz do outro lado? O livro possui um erro grave. A dissonância cognitiva, que é o branco que fala sobre o que o preto é. É realmente o que eu falei, né? Nega-se a voz do preto. Nega-se a voz do preto. Tá, mas e o Chico Guanabara? E os outros aí que eu já comentei com vocês no outro vídeo do Chico Guanabara? E aí? Esses caras não existiram? E aí tem aquela situação, né, de que vem justamente aquele tema do Carlos Alberto versus o Mário Filho, né? Pra quem não sabe, o Carlos Alberto foi aquele cara que passava o pó de arroz. Justamente esse, que era o crasso do pó de arroz. Que o Fluminense era racista e elitista. Só queria gente de branco e alta classe. Nem branco de baixa classe servia. E aí essa ideia é fake news de hoje até.
Até hoje tem essa fake news. A imprensa compra essa versão do Mário Filho. Sendo que a versão oficial, o próprio Carlos Alberto falou que não é isso. Quer dizer, o coitado do Carlos Alberto fala que não é isso, mas a imprensa compra. Quer dizer, olha só como que é. Olha só como que é. A imprensa hoje dá voz a um branco, mas não quer dar voz ao preto. Alguma coisa errada. E aí realmente, né, a gente tem que saber justamente no momento, né? Eu falei lá atrás que eu pedi para ser gravado em 1940. Em 1940, o presidente atual era o Getúlio Vargas, que naquele tempo já estava instituindo a famosa ação racial, o eugenismo racial dele. Muito por conta do pensamento neonazista, do pensamento neofascista, quer dizer, neonazista não, fascista, nazista, que era o que compõe justamente muitos ideais do próprio Getúlio Vargas. Muito por conta desse pensamento trabalhista que vinha tendo. Então é que tem muita gente que até hoje tem esse pensamento trabalhista. Mas tudo bem. Quer dizer assim, não reconhece que o problema é dos nossos governantes. Subestimamos o problema racial. E aí você tem assim que o Rio de Janeiro, para quem não sabe, até Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro era o foco de todas as tensões políticas. E claro que a questão racial também viria para cá. E é claro que tem que tocar um alvo, e o alvo, claro, é o Fluminense. E aí realmente, né, que o Gilberto Freire é um ícone da democracia racial. Que é justamente isso. É falar que realmente o preto tem que ficar aqui e o branco tem que ficar ali. E pronto. Acabou, cala a boca. Quero falar isso depois. Democracia racial versus movimentos negros espontâneos, que é o núcleo de resistência. Aí você tinha esse embate, né? Onde que brancos falavam que pretos deveriam ser e os pretos falavam assim que, cara, a gente não é isso. E aí, quem acreditar? Nos brancos ou nos pretos? É muito estranho, né? E realmente fala assim, o Chico Nabara não existiu? Que naquela época já existia Chico Nabara. Chico Nabara não existiu. É só um mito. Tem fotos, tem imagens, tem tudo ali comprovando que ele existiu, mas não existiu. Pra você. E aí, do tipo, pra você ver, né, que o João Nabara é um ícone de mudança. É da saída do espectador e entrada por um torcedor. De fato. Mário Filho, Chico Guanabara é um ser pequeno. Versus Coelho Neto, que o Chico Guanabara é um ser grandioso. Que realmente melhorou o futebol brasileiro. Quem ganhou nisso? Se hoje eu estou escutando gente cantando música, fazendo pirraça dentro do estádio, foi por conta da gente, foi por conta do Chico Guanabara. Então quem ganhou foi o Chico Guanabara. Quem ganhou foi Coelho Neto. Flu como o maior vilão de todos, desde os 50 até os dias atuais, que continua vilanizando. Não somente para a questão racial, mas também tem que se lembrar sobre diversas situações, sobre por que o Fluminense da Série C foi para a Série A, não pagou a Série B, até hoje tem essa verminice. E mesmo assim, nego compra isso. Mesmo que a gente explique pro cara que o cara tá sendo burro. E que foi feito por uma visão da imprensa. Tá? A imprensa tem a sua situação realmente problemática nisso, por ser o quarto poder. Torcer para o Flu é um ato de resistência. Versus o torcedor e jornalista, né? Tipo, o cara me vem e fala assim: ah, meu Securilo, você então é preto, deve torcer pro Flamengo. Por quê? Ele não pode escolher, não? Ele tem que calar a boca, é isso? Já tô falando sobre isso. O Flu não é perfeito. Realmente o Flu não é perfeito. Pode ter alguns problemas. Mas precisa de responsabilidade para falar sobre o Fluminense. E por último, mas não tão menos importante, que chegou lá, que foi justamente isso, né? É aquela situação, né? Cala a boca, preto. Você é flamenguista. Você é vascaíno. Eu escolho porque eu sou branco. É isso mesmo? Cala a boca, preto?
E você? Acha certo isso? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe. Meus sociais estão na descrição desse vídeo. Pix na tela. Vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.